Olá, rainha! Bem-vinda a mais uma live. Peguei o batomzinho para passar, que eu não tive tempo. Não tô enxergando direito. É babado para começar a live. É babado. Todo dia eu penso que não vai dar certo. Mas no fim acaba dando. Vamos esperar as rainhas chegarem. Acabei dando uma atrasada porque a Esther acordou de última hora. Ainda estou com um cafezinho. Mas vamos que vamos. Que hoje o tema tá imperdível. A importância de se posicionar. Deixa eu colocar o comentário aqui. A importância de se posicionar. E não só no casamento, né, minha rainha? Na vida. Sempre é importante se posicionar. Deixa eu colocar aqui. Fixar. Ok. E você que está aqui, só lembrando, fique até o final, que no final eu vou dar uma atividade para você colocar em prática como se posicionar, para que você comece a fazer as mudanças na sua casa, tá bom? Boa noite, rainha Sueli, Gabi, bem-vindas. Que bom ter vocês aqui. E hoje vamos falar sobre a importância de se posicionar. Se você não sabe se posicionar ainda, não sabe que importância tem se posicionar no casamento e na vida, fique até o final. No final eu vou dar uma atividade para você fazer, uma tarefa, que é para você já colocar em prática essa questão aí na sua casa, para você começar a ver os efeitos do posicionamento dentro da sua casa, tá bom? Até porque existem muitos mitos, né, sobre o posicionamento. O que é que acontece, né? Nós, como cristãs, que acreditamos em Deus, em Jesus, como é que a gente acredita? Como é que as pessoas fazem a gente acreditar? Bem-vinda, Bruna. Bem-vinda, Franciele. Como é que a gente começa a acreditar, né? Ah, não, o amor suporta tudo, né? Não, é porque a gente tem que ser boazinha, recatada, do lar, né? Tudo bem, né? A gente tem que ser, né? Na verdade, a gente não tem que ser nada, né? Para começar, a gente não tem que ser nada, até porque cada uma de nós tem um temperamento e nem todas nós somos recatadas e do lar. Então, não adianta a gente tentar entrar em uma caixinha, né? Uma caixinha ali para caber, porque tem que ser daquela forma, né? Na verdade, a gente tem que saber quem a gente é, saber qual foi o propósito que Deus colocou a gente aqui no mundo, porque sim, eu acredito que cada uma de nós tem um propósito e nem todas são o mesmo propósito, né? Mas a gente tem que aprender a olhar individualmente. Eu sou uma, a Gabi é outra, a Bruna é outra, a Sueli é outra. Somos pessoas únicas, somos únicas. Então não adianta chegar e dizer, não, tem que colocar dentro de uma caixinha e você tem que ser assim, porque é assim que a sociedade quer, é assim que é o certo. Na verdade, isso não existe, eu não acredito nisso. Mas a gente tem, sim,
que aprender a se posicionar de acordo com a dinâmica do nosso lar, de acordo com a dinâmica do nosso casamento, de acordo com a dinâmica dos relacionamentos que a gente tem ali. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque é sim pra gente ser boa, mas não é pra gente ser boba. Não é pra gente estar levando na cara, né? Aquela questão ali que Jesus disse, ofereça o outro lado da face, isso não se aplica dentro do casamento. A gente tem sim que ser bom, a gente não tem que procurar contenda com ninguém, mas a gente tem sim que saber se posicionar, não gritando, não, né? A gente vai se aprofundar. Calma aí, senão eu já vou entrar no tema e já vou atropelar as coisas. Mas aí, então, pega papel e caneta, taça com água e fique aqui coladinha comigo, que tem muito conteúdo bom hoje. E eu quero você aqui comigo para que a gente desenvolva isso juntas, tá? Já pega papel e caneta e a taça com água para não precisar sair. Eu bebo café, bebo água, tá uma mistura aqui. Mas então, aquela questão, né, que diz, não, porque o amor suporta tudo. Na verdade, tem uma frase que diz, né, onde se suporta tudo, eu duvido que haja amor. Por quê? Sim, o amor, ele tolera, o amor, ele é benigno, ele sempre quer o melhor para o outro, ele não olha, tipo, pra gente com egoísmo, né? Não, é primeiro eu e quem quiser que se ferre. Não é assim. Quem ama quer ver o outro feliz, independente que esteja conosco ou não. O amor é assim, né? Só que o que é que acontece? Isso mistura-se numa dinâmica de a mulher acreditar o quê? Não, porque o amor tem que suportar. E aí essa mulher, ela tolera abuso, ela tolera traições descaradas, ela tolera tapas, ela tolera gritos, maus tratos, e aí ela começa a tolerar tudo, porque em nome do amor, ela tem que suportar tudo. E na verdade, eu não acredito que Deus queira isso para nós mulheres. E eu me fundamento na palavra mesmo. Quando ele diz lá na palavra que o homem tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja. Se um homem ama a mulher como Cristo ama a igreja, ele não vai bater nela. Ele não vai judiar dela. Ele não vai humilhar, não vai diminuir. E aí vamos trazer para a dinâmica de hoje, onde as pessoas estão adoecidas, elas tentam dominar umas sobre as outras. Está ali num casamento, mas é como se o outro fosse propriedade do outro. É o outro que tem que dominar, que tem que controlar, falar o que o outro tem que fazer. Não é uma parceria, não é uma unidade onde os dois buscam evoluir juntos, crescer juntos. São raras as pessoas que entram em um relacionamento e fazem o relacionamento ser saudável. Até porque muitas vezes elas já vêm de uma dinâmica familiar onde houve esse tipo de comportamento nocivo, e aí ela vai desenvolvendo daquele jeito e achando que é o certo. E o que é que acontece, né? A falta de posicionamento numa dinâmica de relacionamento assim, ela contribui para os maus comportamentos. É a pessoa ali se comportando mal, é a pessoa fazendo coisas que machucam a outra, mas
a pessoa não se posiciona, porque acredita que o amor suporta tudo, que ela tem que ser boazinha, tudo que tenha, corra. Tudo que tenha no meio, corra. É problema. Já tá diminuindo, já tá inferiorizando. Nunca é bom. Nunca é bom. Ah, ela é tão boazinha. Corra disso. Corra disso. E aí, o que é que acontece, né? O relacionamento, todos os dias está acontecendo uma coisinha. Todos os dias acontece uma coisinha ali. E se ninguém está cuidando, se ninguém está no controle ali, olhando o que é que está acontecendo, percebendo se está saindo dos trilhos, se está precisando cuidar, esse relacionamento, ele tende a ir para o fracasso. Por quê? Desde que o pecado entrou no mundo, as coisas nunca caminham para o bem, só caminha para o mal. A não ser que a pessoa esteja cuidando para que caminhe para o bem. E aí a dinâmica do relacionamento. Se está os dois ali, só vem dificuldade, acontece uma picuinha ali, um estresse ali, um grita daqui, outro grita de lá, um ofende daqui, um ofende de lá, um xinga daqui, outro xinga de lá, aí sai um chorando e não resolve nada, não faz nada, vai chorar no banheiro, como já aconteceu comigo, e ninguém faz nada para melhorar essa situação. Qual é o futuro dessa relação? Tende a piorar. Tende a piorar. E se você passa por isso, me diga aqui, porque as dicas hoje vão ser maravilhosas. Humilhação. Não existe, né? A gente aceitar humilhação, xingamento, não existe. Não existe. Né? A gente tem que aprender a se posicionar e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Já estamos falando, na verdade, né? Então, todos os dias acontecem situações, acontece uma coisinha ali, outra ali. E se a gente não está ali, se posicionando corretamente, no controle, para as coisas irem caminhando bem, as coisas só tendem a ir piorando. E quem mais sofre com isso? É a mulher. Por que a mulher? Porque a mulher, ela é mais emocional. Então, no fundo, é ela quem se afeta mais. É ela quem busca esse laço, esse aprofundamento no relacionamento. Já passei muito por isso. Hoje sou rainha, maravilhosa. Maravilhosa. São os efeitos da mentoria, né, rainha? Vixe, café esfriou. Então, o que é que acontece? Todos os dias estão acontecendo e situações e a gente precisa direcionar para que as coisas vão caminhando corretamente. E como é que a gente direciona? Através do posicionamento. Limites. Tudo precisa de limites. Todo mundo precisa de limites. Criança precisa de limites. Marido precisa de limites. Esposa precisa de limites. Mãe, pai precisa de limites para não interferir na nossa vida conjugal. Todo mundo precisa de limites. Uma pessoa que distrata a gente na rua precisa de limites, né? Então, se a gente não está segura de quem a gente é, se a gente não está segura do nosso valor, não tem confiança em quem a gente é como pessoa, a gente vai permitindo esses abusos, esses maus tratos. E isso vai acontecendo, vai diminuindo a gente, nossa autoestima vai caindo cada vez mais. E o que é que acontece? A gente fica fragilizada. E se a gente não se posiciona em casa, a gente também não vai se posicionar na rua. A gente não vai se posicionar para as pessoas que estão ali
na nossa dinâmica, no nosso entorno, a gente não vai se posicionar. E a gente vai tolerando esses abusos. Tolerando. E aí você vai e fala para seu marido, né? Ah, não faz isso. Daí ele vai e faz. E aí você vai acreditando que está se posicionando, e aí você diz, tá vendo? Você não me ouve. Se você me ouvisse, isso não acontecia. A gente não passava por isso. Isso não é posicionamento. Isso não é o posicionamento correto e estratégico que leva o relacionamento para o caminho certo. Não é. Você está mais agindo como esposa do que como mãe do que como esposa. Menino, não é assim que se faz. Fica ali dizendo como é que faz as coisas, falando o tempo todo no ouvido da pessoa, a mesma coisa, a mesma ladainha. Ah, porque você sai, você não me diz para onde vai. Ah, porque você não faz isso, você não me ajuda dentro de casa, é só eu que faço as coisas e não sei o quê. Isso é posicionamento de mãe, não é de esposa. Não é de esposa. Aí tá o marido lá no celular. Aí a mulher só reclama. Ah, porque você não sai desse celular e fica cobrando atenção. Você não me dá atenção, você não me dá carinho, você não me dá isso, você não me dá aquilo. E aí essa mulher, ela acaba ficando como chata. E esse homem, ele começa a fazer mais ainda o que ela tá reclamando. Ah, que mulher chata, não aguento mais essa mulher. É o que ele pensa. E aí qual é o valor que você fica na mente do seu marido? A chata. É a chata, que só sabe reclamar, que só sabe falar, que só sabe repetir a mesma ladainha. Já diz a palavra, né? Pior que pingueira de casa é a mulher que fica o tempo todo no ouvido do homem. Né? Pior que pingueira. E pingueira é coisa chata, né? Uma pingueira numa casa é coisa chata. Deus compara a mulher resmungona, a mulher reclamona a uma pingueira. E aí essa mulher fica lá, reclama que esse marido não sai do celular. Você não sai desse celular, você não sai desse celular. E aí esse homem cada vez mais no celular. E aí qual é o segundo passo? Essa mulher não se posicionou da maneira correta. Qual é o segundo passo? Esse homem vai e encontra outra mulher nesse celular, numa rede social aí. E ele começa a conversar com essa mulher. E aí ele começa a achar que aquela mulher é mais interessante do que a mulher de casa. Porque a mulher de casa só sabe reclamar. E aí ele tá lá no celular, conversando com essa mulher. E essa mulher só continua reclamando, não se posiciona da maneira correta. Qual é o próximo passo que esse homem vai dar? Talvez se encontrar com essa outra pessoa. E aí, só Deus sabe o que acontece. Tudo por um posicionamento que não soube fazer da maneira certa. Um posicionamento estratégico. Essa é a importância do posicionamento. Evitar esse tipo de coisa. Evitar esse tipo de coisa. Ontem mesmo eu estava em um restaurante e tinha um casal assim, próximo, e o homem, ele era o tempo todo no celular. Era um lugar bonito, requintado, né? E esse homem o tempo todo no celular, a mulher lá com a cara pra cima, e esse homem o tempo todo no celular. E aí eu te pergunto, o que é que uma mulher dessa pensa nesse momento? O que é que ela pensa nesse momento? Sai, né? Com o namorado ou marido, não sei o que era. E ao invés de curtir a companhia um do outro, ela é trocada pelo celular. O que é que você acha que passa pela cabeça dessa mulher, rainha?
O que é que você acha que passa pela cabeça dessa mulher? E aí depois saíram e foram embora. E aí fica a pergunta, se em um lugar assim público, em um lugar que saíram para talvez fazer um programa diferente, se já é assim, imagine em casa. Talvez seja aquela mulher que deita na cama e o marido tá de costas no celular. Não dá atenção, não dá a mínima. É como se a mulher fosse um fantasma ali do lado dele. E aí, como é que se sente uma mulher assim? Que está sendo tratada assim? Que algo no celular é mais interessante. Agora, por que será que isso acontece, né? Por que será? Talvez seja a falta de posicionamento, talvez seja porque essa mulher não está se fazendo interessante, talvez seja a falta de respeito que já reinou ali e tanto faz para ele, mas ela continua ali. Ela não sabe como se posicionar, mas ela está ali. Ela acredita que talvez esteja fazendo certo. Talvez ela acredite que esteja fazendo certo, permitindo. Ah, é assim mesmo. Tem que aceitar, né? Fazer o quê? Mas será que é assim mesmo, rainha? Será que é assim mesmo que tem que ser um relacionamento? E aí essa tendência continua a crescer. Essa mulher não se posiciona e aí cada vez mais esse homem vai se afundando nesse comportamento ruim. Talvez ele esteja errando inconscientemente, porque talvez ele nem perceba que está errando, que está prejudicando, porque a outra pessoa não se posiciona. A outra pessoa talvez reclame, cobre que não dá atenção, mas e aí? Continua ali do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas. E aí ele continua no celular e ela continua ali do mesmo jeito. E aí ela começa a acreditar, não tem jeito. Meu marido é assim mesmo, ele não muda. Fazer o quê? Tem que aceitar, né? Será que tem que aceitar? Não tem. Não tem que aceitar. E aí, o que é que acontece? Assim, a pessoa vai achando que está agindo certo e não está. Está reclamando, está se vitimizando, está brigando. E essa não é, definitivamente, não é a melhor maneira de resolver os problemas. Na verdade, essas coisas só fazem levantar muros entre o casal. Ao invés de construir pontes, faz levantar muros. Só afasta o casal cada vez mais. O distanciamento só tende a ir crescendo. Então, afinal, Dai, qual é a importância do posicionamento? Apesar não. Além disso que eu já estou falando aqui, o posicionamento é uma forma de comunicar para o outro a nossa necessidade. O posicionamento é uma maneira de dizer que aquilo está machucando, aquilo não está agradável para a gente, aquilo não está legal e que a gente não vai aceitar aquilo.
se relaciona com ninguém sem atender às necessidades um do outro. Um casal, eles estão ali para atender às necessidades um do outro. E aí um vai e diz: olha, isso aqui está me incomodando, eu gostaria que fosse dessa forma. E aí o outro vai: ah, tudo bem, eu não sabia que isso estava me incomodando, então eu vou procurar melhorar. E aí se encaixa. Mas quando essa outra pessoa só reclama, só briga, só fecha a cara, essa necessidade não está sendo comunicada da maneira correta, de uma maneira estratégica, de uma maneira que o outro entenda que é uma necessidade daquela outra pessoa, entende? E aí essa outra pessoa não tem como saber. E aí esse casal, ele perde a oportunidade de se conhecer ainda mais. Porque o posicionamento, além de tudo, ajuda um ao outro a se conhecer ainda mais, a saber qual é a necessidade do outro. E existem pessoas de determinados temperamentos que têm mais dificuldade de se posicionar. Por quê? Eu sou uma delas. Quando eu comecei a me posicionar, eu tremia na base. O coração palpitava e eu ficava nervosa e eu pensava, porque o meu marido, né, Zaqueu, ele é de um temperamento que é explosivo. E eu sou de um temperamento que eu sou mais na minha, eu vou engolindo, 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 até que explodo. Mas com o posicionamento, eu não preciso engolir e depois explodir, porque eu já estou comunicando diariamente como eu quero ser tratada. E essa é mais uma das importâncias do posicionamento. Você comunicar como quer ser tratada e o outro ter o direito de saber como é que deve te tratar. E aí eu tinha essa dificuldade. Eu tremia e eu ficava, sabe? Eu ficava desconcertada. E eu pensava, não, vai ter briga, né? Vai ter... Eu pensava assim. E aí eu pensei assim, eu vi que se eu não fizesse, se eu não tomasse essa atitude de me posicionar, que o meu casamento ia acabar. Porque já estava em um nível em que eu não aguentava mais, eu já estava transbordando. E ele também já estava. Ele também já estava. Porque, na verdade, ele esperava que eu me posicionasse. Ele esperava, não da forma como eu faço, mas o outro, ele espera que a pessoa equilibre ali, que o outro equilibre. Quando ele vê o casamento caminhando para a ruína, ele talvez não saiba como fazer, mas ele espera que o outro faça. Até porque os dois estão errando ali, mas não é aquilo que eles querem. Ninguém quer estar errando no casamento. Erra sem saber que está errando, é inconsciente. Mas quando a gente toma consciência e a gente percebe, não, criticar é errado, não posso estar criticando. Não, tá reclamando é errado, eu não posso estar reclamando. Tá cobrando é errado, eu não posso estar cobrando. Tem uma maneira mais adulta de fazer isso. Porque criança é que fica, né, cobrando. Aí se joga ali nos braços da gente, né, que é pai, e chora e faz birra. É criança que faz isso, adulto não é assim. Adulto é conquistando. Adulto é se fazendo interessante. É se
mostrando e sendo feliz que o outro se atrai por nós. Mas quando a gente fica ali se fazendo de vítima, por quê? Porque você não me dá atenção, porque eu tô sofrendo, porque isso, porque aquilo. Como é que o outro vai se atrair por uma pessoa assim? Não é nada atrativo. Não é atrativo. Então, ainda ontem, né? Como eu disse, todos os dias acontecem coisinhas que a gente precisa estar corrigindo. E ainda ontem, eu estava com a cabeça cheia, e aí ele chegou falando algo pra mim, e eu não ouvi. Eu não prestei atenção. E aí ele fez: porque você nunca me ouve, você isso, você aquilo, não sei o que. Aí começou a alterar a voz. Aí você vai pra onde? Eu já disse, não sei o que. Aí saiu esbravejando aí. Aí eu não falei nada. Quando ele chegou, ele já chegou de boa. Já chegou de boa. E aí eu, com o meu temperamento, que não gosto de confusão, que gosto de evitar, que tal, eu podia deixar pra lá, né? Não, já passou. Deixa pra lá, né? Eu podia fazer isso, não podia? Mas aí, da próxima vez, podia ser pior. Podia gritar mais alto. Podia... sei lá o que, né? E aí, eu olhei nos olhos dele e eu disse: quantas vezes você está aí com a cabeça cheia e eu falo as coisas e você não me ouve, e eu, com toda a calma do mundo, com toda a tolerância, eu repito pra você: é justo que você esbraveje daquele jeito, levante a voz pra mim porque eu não ouvi, que eu tava com a cabeça cheia? É justo que você faça isso? E aí ele foi, pensou e... desculpinha. E aí eu disse: não é questão de pedir desculpa. É questão de empatia, de pensar que é bom ser respeitado, então eu tenho que respeitar também. E aí a gente se entendeu e ok. Eu comuniquei pra ele a necessidade que eu tinha de que ele fosse empático, de que eu estava com a cabeça cheia e que ele tinha que ser tolerante. É normal isso num relacionamento. É normal as pessoas estarem com a cabeça cheia, talvez não ouvir o outro. É normal, isso acontece. Mas não justifica o outro se achar no direito de levantar a voz e falar como quiser com o parceiro. Não justifica. E é nessa hora que é necessário que o outro se posicione. Porque quando a gente se posiciona, a gente mostra que aquilo não foi bom, que foi errado, e a outra pessoa tem a chance de corrigir. Mas já pensou se eu fecho a cara, se eu fico emburrada 3, 4 dias e essa pessoa lá não sabe nem o que foi que aconteceu direito, talvez? Ou até saiba, mas... e aí? Não resolve. Essa não é a melhor maneira de se posicionar. Não é se emburrando, não é brigando, não é gritando, não é ofendendo do outro lado. Nada disso resolve. Nada disso. E aí a gente pode sim, a gente tem que comunicar os nossos limites para o outro. A gente deve comunicar os nossos limites. Começou a machucar, tem que falar. Falou de um tom grosseiro, ríspido, tem que falar. Ofendeu,
Não é ofender de volta que vai fazer a outra pessoa te tratar melhor. É chegar, colocar o limite. Olhe, isso aqui que você fez, isso aqui me machucou. Essa forma como você falou comigo, isso me machucou. Eu gostaria que você não fizesse mais dessa forma, para que a gente continue a se relacionar bem. E não adianta. Colocar limites é amor. É sinal que você se importa tanto com você e com a outra pessoa que você se relaciona, com o seu marido, que você quer mostrar para outra pessoa como ela deve agir corretamente com você, para que você não fique machucada e o relacionamento de vocês acabe sendo afetado. Porque quando a gente não se posiciona, o que é que acontece? A gente briga, a gente fica com ressentimento, com mágoa guardada do nosso marido. A gente começa a ver o nosso marido como inimigo, achando que ele quer ver o nosso mal, que ele quer destruir a gente, quer destruir a nossa autoestima. E na verdade é só falta de posicionamento. Na verdade, você só está se omitindo de falar o que é que você, como é que você quer ser tratada, como você precisa ser tratada, o que te machuca e o que não te machuca. Apenas através do posicionamento você pode fazer isso. O posicionamento é uma forma de diálogo assertivo, estratégico, que ao mesmo tempo que você resolve o problema, você ensina a pessoa a agir de uma forma melhor. Você condiciona o comportamento da pessoa a melhorar. É isso que é o posicionamento. E não existe relacionamento saudável sem posicionamento. Não existe. Sempre tem que haver posicionamento, porque uma hora ou outra a gente tende a pisar na bola. É humano. O ser humano é assim. A gente erra o tempo todo. E se o outro não se posiciona sobre o nosso erro, não existe relacionamento saudável. Não existe um relacionamento que vá crescer, que vá melhorar, que vá trazer alegria e felicidade para os dois. Não tem como. Somente através do posicionamento a gente pode estar comunicando essas coisas para o outro. Tá? Então, para a gente ter um relacionamento longo e feliz, é necessário ter posicionamento. É necessário. E eu vou falar isso quantas vezes for necessário, porque é necessário. Não existe outra saída. A gente precisa saber se posicionar. E por experiência própria, quando eu aprendi a me posicionar, o meu relacionamento teve um ganho extraordinário. Eu era uma mulher passiva, eu aceitava tudo, eu ficava caladinha, eu não dava opinião, eu ficava na minha, com medo de brigar, com medo de, sei lá, de causar contenda. Mas a partir do momento que eu comecei a me posicionar, eu comecei a me sentir mais segura, mais confiante, eu percebi que ele começou a me valorizar mais. Eu percebi que ele começou a me ver com mais valor realmente. Como uma mulher que tem postura, que sabe do próprio valor. E somente assim a gente pode ser valorizada. Somente assim, se posicionando, tendo postura. Como é que a gente quer ser tratada como rainha se a gente não tem postura de rainha? Né?
Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Que algo no celular, já falei, ou que já está sendo traída realmente, sim, né? É muito triste, realmente é muito triste. Quando a gente não se posiciona, é como se a gente estivesse sendo cúmplice do término do nosso relacionamento. É como se a gente estivesse sendo cúmplice do nosso casamento estar caminhando para a ruína. Porque a gente não está se posicionando, falando como as coisas têm que ser. E como eu já disse, nós mulheres, nós temos o senso de moral. Somos nós que temos aquele sexto sentido que apita quando algo está indo errado, está indo para um caminho errado. Somos nós, o homem, ele tende a ir, ele não tem muito esse apitozinho, esse alarme que a mulher tem. Ele não tem, porque o homem ele é mais prático, e aí ele vai indo. Já a mulher não, como ela é apegada mais aos detalhes, ela tem essa visão mais aguçada para as coisas, ela tende a captar quando algo está caminhando para a ruína, para um caminho ruim. E se essa mulher, ela não se posiciona e coloca os limites, infelizmente, a tendência é piorar, é vir traição, é o casamento terminar realmente. Porque não se sustenta, não tem como. Um casamento sem respeito não se sustenta. Não se sustenta. E é através do posicionamento que a gente toma esse respeito pra gente. Que a gente diz pro outro, epa, me respeite, isso aqui tá ferindo. Isso aqui tá indo além dos meus limites. É através do posicionamento que a gente diz, epa, até aqui você vai, aqui não. Entende? É através do posicionamento que a gente faz isso. É como se a mulher que não se posiciona, ela estivesse contribuindo para a destruição do casamento dela, mesmo sem querer, porque eu sei que nenhuma mulher quer. Eu sei disso, que nenhuma mulher quer que o casamento venha a ser destruído. Eu sei. Mas a gente se sabotando ali, não se posicionando como deve, a gente acaba contribuindo. A gente acaba contribuindo. E é como se a pessoa realmente não se importasse com o futuro da própria família. Porque muitas vezes tem a oportunidade de aprender a se posicionar, vê a oportunidade ali, mas não faz nada. Não busca. Quantos conteúdos todo dia eu coloco aí no feed? Tudo aquilo ali, eu investi caro para ter aquele conhecimento. E eu coloco de graça porque o meu intuito é ajudar as mulheres a terem um casamento feliz. Esse é o meu intuito. Esse é o meu propósito. Ver famílias felizes, levantar essas famílias que estão aí, talvez se arrastando para a destruição. E aí todo dia eu coloco conteúdo. Todo dia eu coloco conteúdo. Mas quantas leem? Quantas vão lá? Deixa eu ver esse post aqui, o que foi que Dá escreveu. Porque todo post, meus posts são grandes, eu sei. Porque eu me empolgo e eu escrevo mesmo, porque é a minha vontade de entregar. É a minha vontade de ajudar. Opa, voltamos. Foi uma mensagem que chegou aqui. E aí, na minha vontade de ajudar, eu vou e escrevo mesmo. Eu vou colocando e quando eu vejo já tá o textão lá. Eu sei que eu escrevo muito. Minha mãe mesmo, ela gosta de ler os meus posts e ela diz: eita, que seus posts, quando eu vejo, chega a dar preguiça de ler.
Preguiça porque não quer aprender. Porque se quiser aprender, vai ler. Eu mesmo amo ver um textão. Leio de cabo a rabo. Porque eu quero aprender. E quem quer aprender, não tem preguiça não. Quem quer aprender a fazer as coisas certas, vai fazer o que for necessário. Vai pagar, vai investir tempo para estudar, vai investir tempo para ler, vai fazer o que for necessário para aprender e ter o resultado que ela quer. Mas aí quando a gente não coloca como prioridade, aí realmente não tem como. E aí eu vejo muitas mulheres dizerem, não, minha prioridade é minha família. E aí tem preguiça de ler um texto para aprender como se relacionar? Não, minha prioridade é minha família. E aí come pizza doidado no mês, compra roupa adoidado, compra lingerie e tal, e não tem coragem de pagar um curso para se desenvolver? Para ser uma mulher mais interessante, para ser uma mulher com mais conteúdo, para ser uma mulher que sabe se posicionar, que sabe se relacionar, que sabe educar os filhos de maneira emocionalmente correta? Que prioridade é essa? Né? Nós estamos em uma época de valores invertidos, que a gente valoriza mais coisas do que pessoas. Porque se a prioridade é família, a pessoa vai e diz que não tem dinheiro para investir num curso. Mas se o celular quebrar hoje, ela vai comprar outro e divide para 12 vezes, mas ela compra. E aí, que prioridade é essa que está dando para a família? Vai, compra um sofá de 2.000, 3.000 reais, bota lá na sala. Divide para 12, 18 vezes, mas está pagando. Tá a casa arrumada lá e o circo pegando fogo. Brigando todo dia, chorando no banheiro e ficando embrunada uma semana com raiva um do outro. Que prioridade é essa? Muitas amaldiçoando os filhos, chamando os filhos de desobedientes, chamando os filhos de bagunceiro, de burro, do escambau todo. Chamando o marido de raparigueiro, de traidor, de safado, amaldiçoando a própria família. Que prioridade é essa? Né? E eu sei que muitas mulheres, elas não têm noção do quanto é poderoso o que sai da boca dela. Para o bem e para o mal. A palavra já diz, a nossa língua, ela pode dar vida, mas ela também pode dar morte. Ela traz vida e traz morte. Depende da forma como a gente usa. Ela é como um leme que dirige o nosso barco para onde a gente está mandando. Se a gente está proferindo palavras de maldição, a gente está direcionando o barco para onde? Para a ruína. Lá para o calabouço. Mas se a gente usa as palavras de uma forma sábia, a gente direciona o nosso barco do nosso casamento para onde? Para o paraíso. Para onde tem vida. Né? Então, tudo isso a gente tem que ter consciência porque faz parte do posicionamento. A mulher saber como usa as próprias palavras. E se uma mulher, ela tem conhecimento, se ela tem essa consciência e ela se nega a buscar uma ajuda mais profunda, ela se nega a fazer as coisas da maneira certa, ela está sendo uma mulher má. Porque ela está negando ajuda. Ela sabe que tem solução para aquilo e ela está negando ajuda para a família. Ela está negando ajuda para o casamento. Sob a desculpa de, ele que se vire. Ele que se quiser que procure ajuda. Ele não tem jeito mesmo.
eu tenho que me conformar. É isso aí mesmo. Eu vou empurrando com a barriga até onde der e seja o que Deus quiser. Mas não é isso que Deus quer pra gente. Deus não quer que a gente viva empurrando com a barriga. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O que Ele mais quer é que a gente viva bem no nosso casamento, que a gente seja feliz nessa terra. Quando Ele subiu para os céus, Ele deixou a gente aqui para reinar. Não foi para viver de qualquer jeito, como dá, se acomodando, se contentando. Não foi para isso que Ele não foi para isso que Ele foi e se entregou na cruz por nós. Não foi para isso. Os cristãos, eles têm que ser as pessoas mais felizes do mundo. Tem que ser exemplos de família para os outros, para o mundo. Mas o que mais tem é cristão, muitas vezes com um casamento pior do que os do mundo. Sem respeito nenhum. Sem parceria nenhuma. E Deus se agrada disso? Não se agrada, não. Não se agrada. E aí eu pergunto, você que tem a noção de que tem solução para o seu caso, você está passando por tudo isso que eu falei aqui, e você tem noção que tem solução. E aí eu pergunto, por que você sabota o seu relacionamento? Por que você não busca a ajuda necessária para fazer a mudança? Será que é uma forma de repetir o padrão da sua família? Será que na sua família houve tantos divórcios ali que na verdade você está sabotando o seu para que tenha o mesmo fim dos relacionamentos que teve na sua família? Talvez seu pai ou sua mãe, ou seus tios, não sei. Será que você está repetindo o padrão? Tem medo de ser feliz no casamento e agir diferente dos da sua família? Isso é para refletir. Porque se você está buscando repetir os padrões, eu quero te libertar neste momento. Porque você vai estar honrando a sua família. Os seus antepassados, você vai estar honrando se você fizer diferente. Se você tiver sucesso no seu casamento, porque eu tenho certeza que eles queriam ter tido. Eles só não souberam fazer. Você vai estar honrando se você batalhar, se você aprender a se posicionar e fazer as coisas certas no seu casamento. Você vai estar honrando a sua família. Não é fazendo do mesmo jeito errado que você vai estar honrando eles, não. Não é. Tá? E aí, eu quero dizer para você que no seu cérebro existe uma gordona deitada numa cama, vestida de trapos, a roupa toda furada, uma gordona mesmo, só dizendo assim, não, fique aí mesmo, não vale a pena não lutar pelo seu casamento, deixa ele se virar, e ele se quiser que se vire, você vai trabalhar pelo relacionamento, pra quê? Não, deixa isso pra lá. Fica aí quietinha no seu canto que você ganha mais. É o que essa gordona está dizendo. No meu cérebro, no seu cérebro, tem essa gordona que não quer fazer nada para as coisas melhorarem. Não quer fazer nada para sair do lugar em que está, por mais que esteja ruim.
e dar um novo fim. Ela não quer fazer nada. E ela vai fazer de tudo para te sabotar. Para fazer você não sair do lugar. Para fazer você não fazer as coisas certas. Vocês brigaram? Ela vai dizer o quê? Não. Fique aí na sua. Ele não merece nada, não. Ele não merece nada. Tá vendo o que ele fez com você? Ele não merece nada. É o que ela fica dizendo. O tempo todo lhe sabotando. O tempo todo lhe sabotando. Falando coisas negativas sobre o seu marido. Falando coisas negativas sobre você mesma. É o que essa gordona faz. É maravilhoso. Todos os dias, não perco por nada. Que bom, amiga. Você é a rainha mesmo. E aí essa gordona, ela fica o tempo todo proferindo maldição na sua mente, dizendo para você não fazer as coisas que tem que fazer, para você continuar parada sem fazer as coisas que você precisa fazer para você ter o casamento que você quer, para você ter a vida que você quer. Você quer começar uma dieta? A gordona fala o quê? Que nada, deixa isso pra lá, sei lá, vai conseguir. Deixa isso pra lá, você não vai conseguir não fazer. Você não vai conseguir. Senta aí, vai, deita. Dorme mais um pouquinho. Olha, come isso aí. Coma, é só hoje, é só hoje. Coma, pode comer, é só hoje. Em tudo ela vai te sabotar. Em tudo. Em tudo ela vai te sabotar. E se você dá ouvidos a ela, você não vai conseguir ter o casamento que você quer, você não vai conseguir se posicionar, você não vai conseguir ter o corpo que você quer, você não vai conseguir ter a saúde que você quer, você não vai conseguir nada. Porque simplesmente ela vai estar te sabotando, dizendo para você não fazer as coisas que tem que fazer. E aí você tem 2 possíveis destinos. Ir na onda da gordona e ver o seu casamento descer pelo ralo, ou tomar as rédeas, aprender a se posicionar da maneira certa e ajudar seu marido a saber como você quer ser tratada. Porque é isso que o posicionamento possibilita. A gente dizer para o nosso marido como a gente quer ser tratada. Dar a oportunidade a ele de corrigir os maus comportamentos dele. Que talvez ele não saiba que está prejudicando a família, mais uma vez eu digo. Que está prejudicando o relacionamento. Porque todos nós estamos tentando acertar em algum nível. Tenha certeza, o seu marido não está contra você. Ele não está contra o seu relacionamento, contra o relacionamento de vocês. Ele não está contra a família de vocês. Não está. Ele apenas está sendo condicionado pela forma que ele acredita que são as coisas. E ele, lá no cérebro dele, ele também tem um gordão dizendo para não fazer as coisas. Ele tem um gordão lá, dizendo para ele não fazer as coisas da maneira certa. Tem um gordão lá. Mas você está tendo a oportunidade de saber que isso tem solução. De saber como fazer as coisas acontecerem da maneira que você quer que aconteça. Você está tendo essa oportunidade. E ele corrigindo os maus comportamentos através do posicionamento que você vai ter, vocês juntos terem um relacionamento de amor, de respeito e de cumplicidade. E é isso que eu vou ensinar dentro da imersão que eu estou anunciando lá nos stories, tá? É isso que eu estou anunciando lá. A live no Instagram ia me derrubar. Quase que eu perco. Oi, Lu. Oi, Gabi. Voltamos. Então, continuando,
é isso que eu vou ensinar você, mulher, dentro da imersão Desperta a Rainha. Eu vou ensinar qual o seu temperamento e como você pode se posicionar de acordo com o seu temperamento, tá? É isso que eu vou ensinar lá na imersão. E foi isso que eu estava falando nos stories hoje. Tudo isso você vai estar aprendendo lá dentro da imersão. Ela será no dia 7. Eu vou gravar, vou deixar gravado para que você possa assistir no momento mais oportuno para você. E dentro dessa imersão, você vai poder aprender como se posicionar, as técnicas e as estratégias corretas para você se posicionar da maneira certa. Eu dei algumas nuances aqui hoje, mas lá eu vou dar o passo a passo todo estruturadozinho para que você aprenda a se posicionar da maneira correta, estrategicamente, com as palavras certas. E você consiga resgatar o respeito no seu relacionamento, você consiga reduzir muito as brigas, porque brigar não é normal, tá? Brigar não é normal. Não adianta a gente romantizar, dizer, ah não, porque todo relacionamento tem briga. Não é normal brigar. O certo de um relacionamento é conversar, é dizer como o outro se sente em relação ao que o outro falou e o outro acatar e não querer rebater querendo ter razão. Isso é coisa de gente que está adoecida emocionalmente e precisa se curar, tá? Mas através do posicionamento, a gente consegue fazer isso. A gente consegue colocar a pessoa ali, enquadrar e dizer, pá, isso aqui tá me machucando. Isso aqui eu não aceito. Para que a gente continue a se relacionar, isso aqui precisa mudar. E é isso que eu vou ensinar dentro da imersão, tá? Passo a passo, técnicas e estratégias poderosas para você estar se posicionando no dia a dia da maneira correta. Você vai ter uma noção de como é o seu temperamento, porque tem temperamento que é mais tímido, introvertido, é mais na dele e pode ter uma dificuldadezinha de se posicionar. Mas isso não é motivo, porque eu também sou introvertida e eu consegui. Então, eu posso ensinar você a conseguir também, tá? Existem temperamentos que são mais enérgicos, como o sanguíneo, o colérico. O colérico não, que não tem problema nenhum a se posicionar. Ele só pode extravasar um pouco, exagerar, porque ele vai na lata, né? E aí ele pode acabar sendo rude. E isso também não é um posicionamento correto. Ser rude, querer impor sobre o outro. Isso não é um posicionamento correto. Então, cada temperamento tem suas nuances que precisam ser trabalhadas para que se posicionem de uma maneira correta para trazer os resultados que a pessoa quer, tá? Então, é isso que eu vou estar ensinando dentro da imersão. Se faz sentido para você trabalhar isso no seu relacionamento, se você precisa aprender a se posicionar da maneira correta, precisa ter uma noção de como é o seu temperamento, como é o temperamento do seu marido, para que vocês consigam se relacionar de uma forma mais saudável. Está lá dentro da imersão, vai estar tudo lá dentro. E eu empacotei isso com um valor todo especial, simbólico, porque esse conhecimento é de dentro da minha mentoria, Casa em Ordem. E, como vocês viram, ela custa R$ 797 reais, a minha mentoria. Isso porque foi a primeira turma. Na próxima turma ela vai aumentar. Esse é um conhecimento que está dentro da mentoria, mas eu peguei, empacotei para trazer para você, mulher, que não pôde investir na mentoria, tá?
que não pôde investir na mentoria, coloquei no valor todo especial de apenas R$ 59,90 para não ter desculpa. Para não ter desculpa de chegar, Dai, é porque eu tô sem dinheiro, é caro, é não sei o que. R$ 59,90 é uma pizza que você come no mês. É uma blusinha que você compra lá na rua. Para você ter esse conhecimento e você aplicar no seu relacionamento e ter o relacionamento que você quer. Para você voltar a se sentir uma mulher segura e confiante, porque a partir do momento que você começa a se posicionar, você começa a se sentir segura e confiante. Você vai aprender a se posicionar quanto à intimidade, né? Aquela hora lá que não pode falar o nome, porque senão o Instagram derruba, que o Instagram é enjoado. Como se posicionar em relação a isso, porque muitas mulheres acham que é só o homem que tem que procurar, e não é, né? Porque a intimidade é para os dois que têm que desfrutar, não é só um. E aí muitas mulheres deixam de gostar, porque acham que é uma obrigação. Só que quando ela começa a se posicionar da maneira correta na intimidade, ela começa a gostar, ela começa a desfrutar, ela começa a ver que aquilo é bom, entendeu? E ela começa a desfrutar do casamento como tem que ser. Ela começa a desfrutar do casamento como tem que ser, tá? Então, se faz sentido pra você, Gabi já disse aqui, eu quero. Se você quer, quem quer esse conhecimento para você, para aplicar na sua vida, no seu relacionamento, o link está lá na bio. É só adquirir. Dia 7, a aula vai estar lá dentro. É muito bom, o assunto é muito bom. E você vai ver que você vai mudar a sua mente. É como que vai virar uma chave assim. Você vai dizer, poxa, isso aqui existe, é? E quando você começar a aplicar, é que você vai ver coisa. Você vai ver o seu casamento se transformar de uma forma que você vai olhar e vai dizer, poxa, fui eu que fiz isso. Que bom que eu tomei essa iniciativa. Que bom. Que bom que eu não fiquei esperando. Que eu fiz até um Reels hoje, né? Dizendo, colocando lá uma velhinha, que sou eu, eu velhinha, esperando meu marido mudar. Pra ser feliz no casamento. Isso não existe, gente. Casamento é 50% de responsabilidade de um e 50% de responsabilidade do outro. É os dois que tem que trabalhar. Mas se um não tem a consciência para fazer isso, cabe ao outro fazer. Cabe ao que está vendo que aquilo está errado, fazer a mudança. Isso não é se humilhar. Isso é lutar pelo que você acredita, é lutar pela sua família. É lutar pela sua felicidade, ao invés de ficar esperando que o outro te faça feliz. Sabe? A gente tem que se desgarrar dessas crenças aí que só faz a gente viver sofrendo, só faz a gente viver na média, só faz a gente viver frustrada, esperando que os outros façam por nós. Nós somos adultas, temos que ter autorresponsabilidade, buscar fazer as coisas que a gente acredita e que a gente quer que se realize na nossa vida, sabe? E depois que tudo acontecer, que você vê a transformação no seu casamento, o seu marido vai agradecer. Seu marido vai olhar pra você com, sabe? Vai voltar a admirar você, vai olhar pra você como uma mulher que, sabe? Que mulher é essa que eu tenho? De valor. Ele vai começar a te ver como rainha. Ele vai começar a te ver, porque não tem como. Uma mulher que se posiciona, que sabe dar a sua opinião, que sabe falar, que tem entendimento sobre como conversar com o outro de acordo com o temperamento. Ela se conhece, ela sabe dizer seus limites para o outro. Isso muda o casamento. Muda a vida da pessoa.
Muda completamente. Então, se você quer essa transformação para o seu casamento, o link está lá na bio e também está nos stories, tá? Sem desculpa, apenas R$ 59,90 para ter esse conhecimento que vai mudar de verdade o seu relacionamento. Vai mudar a sua forma de enxergar as pessoas, de se enxergar também, tá? Tá lá no link da bio, o linkzinho azul lá no meu perfil, ou nos stories. Eu coloquei lá nos stories também, tem o template lá, imersão e tal, e embaixo tem o linkzinho azul. Clica lá, adquira sua vaga, são vagas limitadas. Coloquei para o dia 7. Por quê? 7 é as vésperas do Dia da Mulher. Já para você já ter esse conhecimento nesse dia, você já entrar o Dia da Mulher com o pé direito. Para você já entrar aplicando, fazendo as coisas certas, para você já ir tendo os resultados. Vai ser o melhor Dia da Mulher da sua vida, eu garanto. Você assistindo a aula, você fazendo a imersão e aplicando as técnicas e as estratégias que eu vou dar lá dentro, você vai ter o melhor Dia da Mulher da sua vida. Isso eu garanto, tá? Então, vai lá no link da bio, garanta a sua vaga. Dia 7 a aula fica disponível lá na plataforma. E aí você vai receber o link, o e-mail com o seu acesso e vai poder assistir a imersão no horário que você quiser, porque vai estar gravado. Já quis fazer gravado para que você tenha uma disponibilidade, porque eu sei que nós mulheres temos muitas tarefas, talvez no horário que eu fosse fazer não ia dar para você, e aí você vai poder assistir no conforto que você tiver, que você quiser, o horário que você quiser, né, de acordo com o seu tempo aí. E as dúvidas que você tiver, com certeza vai lá no direct e eu vou esclarecer todas as dúvidas que você tiver, tá? Se você comprar a imersão e fazer tudo direitinho, as dúvidas que você tiver, só chegar lá no direct e o atendimento é exclusivo para você, tá bom? Então adquira a sua vaga lá, rainha, e vamos aprender a se posicionar e fazer a diferença no seu casamento, tá bom? Aguardo você lá do outro lado, até o dia 7, será maravilhoso, eu tenho certeza. Depois eu quero ver os testemunhos de transformação, depois eu quero ver você dizendo, olha, aprendi a me posicionar, apliquei isso, e meu marido ficou assim e tal, e tá acontecendo isso e isso, e eu nunca imaginei viver isso. Eu vou ver esses depoimentos e vou ficar muito feliz por sua família, porque o meu propósito aqui, mais uma vez eu digo, é levantar famílias e fazer famílias felizes, ajudar as famílias a serem felizes de verdade e não ficar batendo cabeça, né, dando murro em ponta de faca sem saber o que fazer. Não, com o conhecimento e com as estratégias certas a gente consegue fazer a mudança no nosso casamento. E é esse o meu intuito aqui. E se esse é o seu intuito também, você quer de verdade isso para a sua vida, para o seu casamento, quer realmente priorizar a sua família, só ir lá no link da minha bio ou nos stories e adquirir a sua vaga, tá bom? E eu te espero lá no dia 7. Ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje, sobre a imersão? Eu posso responder. Pode perguntar se ficou alguma dúvida. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Não tem. Ficou alguma dúvida, rainhas? Se ficou dúvida, eu esclareço agora. Se não, vamos terminar a live. Maravilhoso ter vocês aqui. Nenhuma dúvida? Então vai lá no link da minha bio e adquira a sua vaga e eu te espero lá no dia 7, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia aqui. Um beijo, live maravilhosa. Que bom, Sueli, que você gostou. Só ansiosa. Você vai ver o quanto vai ser bom, viu?
Você não vai se arrepender, isso eu garanto. Te espero lá. Um beijo.